Bem com vocês. Hoje nós vamos começar a revisão da unidade 2, tá? Do livro, pessoal do segundo ano. Então vamos lá. O que é que nós vamos revisar? Adjetivo e sua morfossintaxe. O que é o adjetivo? Primeiro vamos conceituar, né? Adjetivo vai ser a palavra que vai qualificar, caracterizar o substantivo, vai indicar a qualidade, estado, modo de ser ou aspecto e é variável em gênero, número e grau. Exemplo: mulher cruel, coração duro, poema melancólico, pobre moça apaixonada. Todos esses que estão grifados aí como mulher cruel, coração duro, tá? Cruel, duro, fazendo caracterização aos substantivos que os antecedem, tá? Todos eles estão representando uma característica. Eles se classificam em simples, compostos, primitivos e derivados, tá? Quando é que eles serão simples? Quando apresentarem apenas um radical. Como eu expliquei lá na aula do substantivo, um radical apenas, uma palavra apenas. Exemplo: dia ensolarado, comida italiana. Você pode estar se perguntando em casa: ensolarado não é derivado de sol? É, mas o que você tem que ter em mente é o seguinte: sol não é adjetivo, sol é substantivo, tá? Então, dentro da classificação dos adjetivos, ensolarado é uma palavra simples, italiana também, tá? Compostos, quando apresentarem mais de um radical, mais de uma palavra. Exemplo: acordo nipo-lusitano, programa sociocultural, tá? Os compostos nem sempre eles virão ligados por hífen, eles podem vir mesclados na mesma palavra, tá? Primitivos, quando não vierem de outra palavra da língua portuguesa. Exemplo: gravata amarela, inimigo leal. Já os derivados, quando eles provierem de outra palavra da língua portuguesa. Gravata amarelada, inimigo desleal, homem brasileiro. Quando é que a gente vai ter formação de locução adjetiva? Sempre que ela for formada de preposição ou substantivo ou advérbio, tá? Exemplo: dia de chuva. E só para salientar, de chuva aí tá grifado. Veja que eu posso substituir por dia chuvoso. Pneu de trás, pneu traseiro. Atitudes de anjo, atitudes angelicais. Menino do Brasil, menino brasileiro. Os adjetivos pátrios vão ser aqueles que vão se referir, né, qualificando, caracterizando pessoas e exprimindo a nacionalidade desses seres, tá? Por exemplo, ela é amazonense, amazonense que veio da Amazônia. Buenairense ou portenho, que vem de Buenos Aires. Catarinense ou barriga verde, nascida em Santa Catarina. É chamado rio-grandense do sul, sul-rio-grandense ou gaúcho, aquele que nasce no Rio Grande do Sul. Então, os adjetivos pátrios, eles servem, né, para exprimir nacionalidade das pessoas. Arapiraquense, para aquele que nasce em Arapiraca. Flexão de gênero. No que diz respeito ao gênero, tá? A flexão ela vai ser semelhante aos dos substantivos. Os substantivos, né? Aí, como os adjetivos, eles vão poder ser do gênero masculino ou do gênero feminino. Como exemplo, eu coloquei aí: homem honesto, mulher honesta. Homem simples, mulher simples. Homem corrupto, mulher corrupta. Homem inteligente, mulher inteligente. Aluno feliz, aluna feliz. Podemos observar aí, né, que em todos estes termos que eu grifei, aí vocês estão tendo acesso, a gente vai ter o masculino ou o feminino ou invariável para ambos os sexos. Quando que ocorre a flexão de número, tá? Quando ela vai para o plural ou para o singular. Os adjetivos simples formam o plural da mesma maneira que os substantivos simples, tá? E a terminação do plural varia conforme a terminação do singular. Então, coloquei ali: pessoa honesta, pessoas honestas. Regra fácil,
regras fáceis. Quando que não vai para o plural? Quando tiver um substantivo que está exercendo função de adjetivo ali, né? Sendo empregado como adjetivo, aí ele vai ficar invariável. Exemplo, blusa, vinho. Blusas, vinho. Vinho é um substantivo. Por essa razão, embora ele esteja exercendo função de adjetivo, ele não vai para o plural, tá? Flexão de número de adjetivos compostos é uma regra diferenciada, assim como no caso dos substantivos. Como regra geral, os adjetivos compostos, somente o último elemento varia, tanto em gênero quanto em número. Então, coloquei ali pacto sociopolítico econômico. Quando vai para o plural, o último item também vai para o plural. Pactos sociopolítico-econômicos. Camisa verde clara, camisas verde claras. Se o último elemento for substantivo, o adjetivo composto fica invariável, tá? Exemplo, camisa verde abacate, camisas verde abacate. O abacate é o último elemento, é um substantivo e por essa razão o adjetivo ficou invariável, não foi para o plural. A mesma coisa acontece em blusa amarelo ouro ou blusas amarelo ouro, tá? Também não vai para o plural porque ouro é substantivo. Os adjetivos compostos, azul marinho, azul celeste, sempre vão ser invariáveis. Exemplo, blusa azul marinho, blusas azul marinho. Então, esses aí é a exceção, não há discussão a respeito do porquê, tá? Eles ficam invariáveis. E a flexão de grau acontece a mesma coisa do substantivo. Ele vai se apresentar no grau comparativo ou no grau superlativo, tá? E a mudança ocorre por dois processos. Ou você tem o sintético ou você tem o analítico. No caso do sintético, a alteração de grau é feita através de sufixos. Exemplo, esta casa é agradabilíssima. No caso do analítico, vai ser acrescentada outra palavra que modifica o adjetivo, como no caso, esta casa é muito agradável. No grau comparativo, nós vamos ter 3 itens para o grau comparativo. O comparativo aí, no caso, ele pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. No caso do comparativo de igualdade, a formação é o tão, mais o adjetivo, mais o quanto ou como, tá? E aí perceba que existe de fato uma comparação de igualdade, mantendo a igualdade entre os dois itens que estão sendo comparados. Exemplo, esta casa é tão arejada quanto aquela. Então, esta e aquela possuem o mesmo nível de ar, de acordo com a comparação de igualdade aqui feita. De superioridade, a formação vai ser mais o adjetivo mais do que, e vai representar superioridade na comparação. Exemplo, esta casa é mais arejada do que aquela. Então, estou enaltecendo mais uma casa do que a outra. E no comparativo de inferioridade, tá? A qualidade expressa pelo adjetivo, ela fica menos intensificada. A formação vai ser menos mais o adjetivo mais o do que, tá? Exemplo, esta casa é menos arejada do que aquela. Então, eu estou inferiorizando uma das casas, tá? No comparativo sintético, o que acontece? Geralmente é obtido pelo processo analítico, né? E há alguns adjetivos que formam o comparativo de superioridade pelo processo sintético. Então, coloquei aí como exemplo. Eu tenho o adjetivo bom, no analítico ele ficaria mais bom. Porém, se eu disser, isso é mais bom do que o outro, no idioma não é adequado. Então, eu substituo o mais bom pelo sintético direto, que no caso é o melhor. Mal, mais mal, não, pior. Grande, mais grande. Mais grande também não é adequado, então vai para maior. Pequeno, mais pequeno, não, vai para menor. Também é errado usar mais maior ou mais menor, tá? A gente usa apenas o sintético, a comparação sintética e ponto. Neste caso, a gente deve preferir o uso da forma sintética na comparação entre os dois seres, tá? E só se deve usar a forma analítica quando se comparam duas qualidades do mesmo ser. Exemplo, esta casa é mais grande que arejada. Então, a gente está fazendo a comparação de duas qualidades do mesmo ser. No caso aí, a palavra sala e não casa, né? Como eu tinha falado anteriormente.
As formas mais pequeno e menor, elas podem ser usadas indiferentemente, mas na linguagem moderna tem se dado preferência mais ao menor do que ao mais pequeno, tá? Essa sala é menor que a outra, do que essa sala é mais pequena do que a outra. Fica até mais sonoramente bonito, estilisticamente mais bonito você usar o menor do que o mais pequeno, né? Então vamos lá. No grau superlativo, eu vou ter também o absoluto e o relativo, tá? No absoluto, eu vou ter a qualidade atribuída pelo adjetivo, não expressa em relação a outros elementos. Exemplo, este exercício é muito fácil, então eu tenho um superlativo absoluto analítico. Quando eu passar ele para o sintético, ele fica facílimo. E o relativo vai ser a qualidade atribuída pelo adjetivo e expressa em relação aos outros elementos. Este exercício é o mais fácil do capítulo. Aí você tem um superlativo relativo de superioridade, né? E este exercício é o menos fácil do capítulo, você tem um superlativo relativo de inferioridade, tá? Ele também pode se apresentar com o acréscimo dos sufixos superlativos íssimo, ílimo ou érrimo. Como exemplo aí, ó, cruel, né? Agudo, acutíssimo ou agudíssimo. Cruel, crudelíssimo ou cruelíssimo. Livre, libérrimo ou livríssimo. Magro, macérrimo, magérrimo ou magríssimo. Pobre, paupérrimo ou pobríssimo. Na morfossintaxe, quando é que eu vou usar o adjetivo? O adjetivo ele vai se apresentar na morfossintaxe no uso do adjunto adnominal, tá? Acompanhando o substantivo indiretamente. Exemplo, coisas assustadoras aconteceram naquela casa. Colecionavam objetos antigos. Veja aí que assustadoras e antigos estão se referindo ao substantivo de forma indireta, mas estão, tá? Predicativo do sujeito, quando se referir ao sujeito da oração com a mediação de um verbo de ligação ou não. Exemplo, professores ficaram satisfeitos com o resultado da prova. Quem estava satisfeito com o resultado da prova? Os professores. Então, você veja que existe um adjetivo aí, exercendo função de predicativo de sujeito, do sujeito professores. O anel era de ouro. De ouro aí, para enfatizar o anel, tá? Predicativo do objeto, quando se refere ao objeto mediante um verbo transitivo. Exemplo, considero sua proposta extravagante. Proposta extravagante. Considero sua proposta extravagante. Extravagante aí está fazendo função de predicativo do objeto da palavra proposta, no caso, tá? O professor deixou João desconsolado. Desconsolado se referindo aí também a João. Acho suas aulas fantásticas. Fantásticas se referindo ao objeto aulas. Bom, pessoal, basicamente é isso aí, certo? Vocês podem estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp, o direct do Instagram ou pela plataforma Plural. Se acaso surgir alguma dúvida, tá? Vocês podem estar entrando em contato comigo. Qualquer coisa é só me procurar. Muito obrigada e até a próxima. Logo, logo a gente se vê em breve.